Oi, bom dia. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre família e para iniciar e lembrando, né, da nossa liberdade quanto à questão dos assuntos que vamos tratar. Por que essa liberdade? Porque nós estamos confiados que já temos algumas pessoas que já adquiriram o e-book, que vai estar coordenando, né, o e-book que vai estar com os conteúdos e coordenando o nosso trabalho aqui sobre família. E hoje, né, seguindo, né, esta nova estrutura, a gente vai estar falando sobre os conceitos atuais, até porque isso é fundamental para a gente continuar o estudo, para a gente continuar falando sobre família. Quais são os conceitos atuais a respeito de família, né? É claro que em qualquer época da história, os conceitos atuais sobre família sempre vão assustar pessoas, em qualquer época, né, da história. Quando a família era todos os filhos casados, com todos os netos, né, juntos e dependentes de um patriarca, envolvidos diretamente com um patriarca, toda vez que isso mudava um pouco, assustava as pessoas. Quando outras mudanças foram ocorrendo no correr da história, né, sobre família, também houve as discordâncias, as pessoas não aceitavam, tinham uma opinião diferente e não poderia ser também diferente em nosso tempo. Mas a gente vai conversar quais são os conceitos atuais. O que é que realmente é, não como é que era visto, mas como é que hoje se compreende uma família, né? Tem muito da visão do direito, para havendo esse reconhecimento, poder produzir direitos, né, para as famílias. Tem muito da visão sociológica, né? Como é que a sociologia entende, né, a questão da família. Tem muito da questão administrativa, tem muito da questão, enfim, psicológica até, né? Não se pode conceber o indivíduo sem necessariamente saber qual a sua origem, com quem ele esteve envolvido quando do seu nascimento, do seu desenvolvimento, quem participou diretamente. Então, esse conceito de família, ele é essencial para muitas ciências, mesmo que elas até tenham pontos divergentes, como compreender o que seja família. Mas família em si tem a ver com tudo isso, tem a ver com a história, não é? É interessante isso, que até na geografia, quando você fala sobre determinados conceitos, é preciso compreender também este fenômeno, né? Então, até a geografia vai estar carente do entendimento a respeito de família, tá bom? Então, é isso que nós estamos iniciando nessa nova sequência, atendendo ao nosso e-book, não é? A gente vai estar pensando sobre família. Então, aqui nós temos o nosso e-book, né? Ele está aqui, ele está inclusive disponível na descrição deste vídeo, né? Você pode baixar, tem como baixar gratuitamente. Ele é fundamental para que a gente possa ficar mais livres no estudo deste assunto. Antes do e-book, a gente tinha que fechar os assuntos para não se misturarem. Mas agora não, se você sabe no e-book onde nós estamos conversando, não é necessário, como hoje provavelmente vai acontecer, não é necessário que a gente tenha que fechar o assunto. Estamos apenas pincelando, né, temas dentro da sequência que o e-book oferece, para que a gente até aprofunde melhor sobre cada um desses temas, tá bom? Então tem aí o livro, né, esse e-book, ele está preocupado, ele é uma preocupação, é um resumo, né, uma edição de estudos para a compreensão dos fenômenos sociais e ainda mais
desse fenômeno que é a família e seu significado psíquico histórico na formação de pessoas e da própria sociedade. Tá bom? Então é isso que a gente vai estar desenvolvendo durante todo o e-book. Ontem nós fizemos a apresentação dele e mostramos todos os detalhes dele, e ele é muito rico, ele tem muito conteúdo disponível para a gente compreender e estudar, não é, a respeito dessa temática que é interessante para todos nós, né? Todos nós ganhamos em conhecer bem a respeito de família. A introdução. Família, vamos ver então o que é apresentado nesse trabalho. Família é considerada o pilar da formação da sociedade e da cultura. Olha que riqueza é uma família, né? Por mais difícil e complicado que ela seja, ela faz parte de tudo isso, né? Dessa formação da sociedade e da própria cultura. Até mesmo porque ela sofre a influência da cultura, mas ela também participa diretamente da formação da cultura, certo? Do desenvolvimento individual, né, daquelas pessoas que fazem parte dela, que estão envolvidos direta e indiretamente, né? Você vai ter pessoas que são consanguíneos e você vai ter pessoas que não estão tão ligadas, né, na questão da hereditariedade, mas são daquela família e sofrem a influência daquela família. Então, do desenvolvimento individual e do conceito de maturidade emocional. Como eu disse antes, para você trabalhar, para você acompanhar, para você ajudar, né, numa terapia alguém, você tem que conhecer a fonte, né, da vida daquela pessoa. Com quem ela conviveu, o que ela aprendeu, que influências diretamente marcaram a vida daquela pessoa. Então aí entra a família como fundamental, né, para compreendermos bem quem é o indivíduo, por que das reações dele, por que até ele reage contrário ao que a família, não defendia, né? Então a família mostra tanto os comportamentos normais do indivíduo, mas também os comportamentos que ele tem e que é uma reação à sua família, à sua convivência, né? Então a família tem esse resultado na vida das pessoas. Outra coisa importante que tem aqui, a mãe e a família têm um papel fulcral nos modelos de transição da entrada de um indivíduo num círculo social. Então, veja a importância, né, da pessoa, da figura da mãe na vida de um indivíduo. Tanto meninos quanto meninas, mesmo que depois a psicanálise vai dizer de reações da menina em relação à mãe, mas ainda assim são reações que são produzidas, né, a partir da convivência com uma mãe. Então a mãe é fundamental na formação e no desenvolvimento de uma família, né? Então tem papel fulcral nos modelos de transição da entrada de um indivíduo num círculo social. Aquele comportamento que a pessoa tem quando encontra pessoas, quando vai ter que conviver com pessoas, vai ter que enfrentar de alguma forma pessoas, vai ter que participar, cooperar com pessoas. Tudo isso tem a ver com esses dois princípios, a mãe e a família. Entende? Essa é a ideia que na introdução desse estudo, do e-book, ele procura mostrar. A maneira como a mãe lida, como a família lida com o indivíduo, vai determinar a maneira como ele vai estar envolvido socialmente, né, durante toda a sua vida, se por acaso ele não passar, claro, né, por um acompanhamento terapêutico. Aí pode haver algumas mudanças, entende? Mas normalmente aquela convivência com a mãe e com a família vai determinar durante toda a vida dele
as relações dele com outras pessoas, com o social, com a sua visão de mundo e etc. Os pais têm maturidade suficiente para estabelecer a manutenção da unidade familiar. Algumas pessoas, às vezes, até têm dificuldade de entender isso, né? Mas, normalmente, num percentual altíssimo, todos os pais estão sempre aptos a coordenar a vida de uma família. Entende? Só o fato desses 9 meses, veja a importância também desses 9 meses de gestação. Só o fato de ter 9 meses já é um período muito bom para que rapaz e moça, né, possam se preparar na sua maturidade para exercerem a direção de uma família. Entende? Não estamos mencionando a questão de serem muito infantis na questão do seu desenvolvimento pessoal. Porém, normalmente, né, depois dos seus 15, 16, 17, 18 anos, né, só esses 9 meses, o fato de saber que estão aguardando a vinda de uma criança, isso já vai preparando cada um para exercerem, né, tanto o pai quanto a mãe, a liderança de uma família. Então, há possibilidade de haver maturidade, né, quando a criança nasce. Então, vamos ver mais. Para cada criança, né, para que cada criança possa crescer e adolescer, a questão da maturidade dos pais, entendeu? Então, para que cada criança possa se desenvolver, né, tanto na sua infância quanto na sua adolescência, normalmente os pais, independente de idade, né, vão estar preparados para a liderança, para o desenvolvimento de uma família, tá bom? Aí continua, conquistando uma vida autônoma, vindo a constituir outro núcleo familiar. Então, os pais sempre estão preparados, preparam um filho, uma filha, para que no futuro eles possam também formar seu próprio núcleo. Só o exemplo deles, só a convivência com o pai e com a mãe, entendeu? Já é suficiente para que eles, com essa convivência, esse exemplo, possam também formar, né, mesmo inconscientemente, né, possam formar um novo lar, uma nova casa, onde tenha filhos e possam criar os seus filhos, não é, a partir daquele exemplo que os que viram, que assistiram dos seus pais. Tá bom? Tem aqui um gráfico, né, que às vezes até assusta algumas pessoas, mas eu vou mostrar porque faz parte do que é entendido como conceito de família em nossos dias. Tá bom? Então vamos ver aqui essa imagem, que ela vai ilustrar perfeitamente isso, né? Deixa eu botar aqui mais próximo, para que você possa... Aqui está. Então tem esse gráfico aqui, né? O gráfico são 2 mães e crianças, uma mãe e um pai e as crianças, uma mãe somente, as crianças. Engraçado que eles colocam também o animal como parte da família. E muitas vezes, né, psiquicamente, as pessoas incluem isso mesmo. 2 pais, ou seja, 2 homens como pais e uma criança, e avó, avô e tio como família criando uma criança. Certo? Alguns se assustam? Claro, né? Isso aqui é um pôster da sensibilização da Associação ILGA em Portugal para a diversidade estrutural das famílias portuguesas. Então, esse gráfico ele ilustra, não é, como o conceito hoje de família. No sábado, nós estivemos ouvindo o Josué
e ele falando sobre o conceito do direito, né, jurídico sobre família. Deixou de ser a questão sanguínea, mas passou a ser a questão emocional, a questão sentimental, né? Esse é o instrumento para a formação de uma família. Então, algumas pessoas, como eu disse, se assustam com essa visão de família. E uma pergunta que sempre fazem e está certo? E está errado? Não, veja só, duas coisas. Primeiro, não é esse o caso da gente estar discutindo se é certo ou errado. Segundo, não adianta a gente discutir se é certo ou errado, porque este é o conceito atual. Não é? Há 200 anos atrás também haviam críticas à estrutura reconhecida como família naquela época. Entende? E não adiantava discutir, porque naquela época era assim que era entendido família. Então, aí alguém também já me perguntou, e a questão espiritual, religiosa? Está certo esse tipo de família, de conceito de família? Volto a lembrar, não é do nosso interesse discutirmos se é ou não correto. E nem estamos aqui para isso. Mas é preciso que você pergunte, o que é que Jesus acha? Não é? Que opinião Jesus daria? Não a sua opinião, não a opinião das religiões, não a opinião das igrejas, mas na opinião de Jesus. O que é que ele falaria? Bom, eu diria para você o seguinte, provavelmente na época de Jesus haviam críticas em relação às famílias daquela época. Entendeu? Havia. Agora, qual foi a preocupação de Jesus em falar sobre isso? Só para você ter uma ideia, naquela época, pela influência grega e pela influência dos romanos, os judeus também já tinham, na sua prática, famílias onde haviam escravos e escravas para poderem participar da vida sexual da família. Entendeu? Escravos e escravas. Era algo muito comum, muito normal naquela época. Né? Ninguém criticava isso. Né? Aí a pergunta é, e está certo ou errado? Bom, se alguém perguntou isso a Jesus, eu lhe dou a mesma resposta de Jesus. Nenhuma. Jesus não teve essa preocupação. Né? Ele chega a dizer assim, não somente sobre esse assunto, provavelmente como outros assuntos, ele diz assim, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu não vim para dizer o que é que está certo, o que é que está errado. Não é essa a minha missão. A minha missão é salvar. Agora veja só, quando você se preocupa muito em julgar e condenar, você está pensando que está fazendo um favor, está fazendo um serviço para o Evangelho? Não, você está fazendo um desserviço. Você está atrapalhando. Por quê? Quando você julga e condena, você afasta. Não é? Você afasta a pessoa. Mas a gente vai aceitar qualquer pessoa de qualquer jeito? Sim. Aceitar qualquer pessoa de qualquer jeito. A gente precisa acreditar que o Espírito faz a obra. Ele vai dizer o que é certo e o que é errado para a pessoa. Ou eu acredito nisso, ou eu vou ficar condenando e julgando todo mundo, em nome da fé. Entende? Então, precisamos perder essa visão humana, não é cristã, de querer julgar e condenar tudo. Precisamos parar com isso. Precisamos fazer o que Jesus fazia. Quantas vezes Jesus falou sobre esse assunto naquela época? E era comum esse assunto, esse problema. Não é? Quantas vezes outros assuntos sobre, vamos falar aqui sobre prostituição. Quantas vezes Jesus falou de prostituição? Entende? Porque o papel dele, o papel de Jesus e o papel da igreja, o nosso papel, não é julgar e condenar. O nosso papel é salvar. E quando você julga e condena, você não salva. Você empurra, você afasta as pessoas. Se eu falar para você de um defeito seu, se eu falar para você de um pecado seu, você vai ficar perto de mim ou vai se afastar de mim? Jesus quer salvar. A gente precisa acreditar que o Espírito de Deus,
E esse é o grande problema, a gente não confia nisso. Eu preciso confiar que o Espírito de Deus sabe cuidar, sabe bem fazer o papel dele, a função dele. Entendeu? Se é certo ou errado, o Espírito vai operar na vida daquela pessoa e vai dizer. E a pessoa vai mudar ou vai manter. Então, eu preciso descansar nisso, eu preciso sair dos preconceitos, eu preciso sair da intolerância, né? Eu preciso imitar Jesus, entendeu? Então, esse é o conceito de família, não é? A gente não tem que discutir se é certo ou errado, não é nosso papel isso, não é nosso papel. O nosso papel é receber, aceitar, respeitar, tolerar, e testemunhar, ser luz e sal para essas pessoas. Olha que ilustração interessante. Veja que ilustração interessante. Aqui tem uma caneta. Digamos que essa caneta está errada. Tem alguma coisa nela que está errada, digamos assim. Certo? Nela, a caneta. O nosso papel é ser luz. Luz e sal. O que a luz faz? Veja só, você está vendo a caneta? É porque tem uma luz incidindo sobre ela. A luz está dizendo para você que está certo ou errado essa caneta? Não. Ela está mostrando a caneta como está. Se estiver alguma coisa errada, né, ela vai descobrir, ou nós vamos descobrir, não para acusar, mas para não fazer igual a ela está fazendo. Então o nosso papel é ser luz. E ser luz não é julgar, não é condenar, não é fazer guerra. O nosso papel como luz é ser luz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A luz não fica escolhendo, não, eu vou ser luz nesse lugar que está bom e não vou acender. Não, ela é luz em qualquer lugar. Lugar correto e lugar errado. Em coisas certas e coisas erradas. Ela é luz. Né? Essa é a função nossa. Entendeu? Então isso deve nos ajudar a respeitar. Respeitar. Né? Por exemplo, na visão de uma pessoa que não é cristã, o que fazemos é certo? O papel dela é respeitar. O que é que eu gostaria que ela fizesse comigo? Que ela me condenasse ou que ela me respeitasse? Eu gostaria que ela me respeitasse. Então eu devo respeitar. Entendeu? Então, isso não podemos perder de vista como cristãos. Né? Então, aqui está o conceito, né, de família que a gente precisa respeitar. Isso quer dizer que eu preciso concordar? Não. Isso quer dizer que eu preciso fazer igual? Não. Quer dizer que eu preciso apenas respeitar. Eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso aceitar. Eu não concordo, mas eu respeito, eu amo. E eu defendo, olha que coisa interessante, eu defendo o direito que elas têm de serem diferentes. Eu defendo com unhas e dentes. E não obrigá-las a serem do jeito que eu acho que elas devem ser. Entendeu? Então, é questão de ser cristão. Jesus fez assim. Cabe a nós ser e fazer assim. Tá bom? Acho que o Evangelho vai ganhar muito mais se eu fizer dessa forma. Tá bom? Então vamos ver aqui mais alguma coisa, né, sobre o e-book. Né? Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos. Muito bem. Acho que dá tempo a gente fechar pelo menos esse primeiro conceito. Olha aqui. A família, do termo latino família, certo? Do termo latino família, é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. Tá bom? Então, esse conceito
ele não espera que eu concorde. Pode ser que eu tivesse definição diferente para o que seja família, mas não faz diferença, porque são conceitos que explicam o que hoje é aceito, é entendido como família. Tá bom? Então, que a gente possa crescer na diversidade, né? Vendo coisas que a gente pode concordar ou não, mas a gente aprende a respeitar, a gente aprende a conviver com essas coisas e fazer o que Cristo fez. Amar acima de tudo, né? E quando você ama, o que é que você faz com a pessoa que, se por acaso ela estiver errada, o que é que você faz quando você ama? Você ama. Entende? Você vai encontrar 1000 maneiras para ajudar aquela pessoa, mas sempre respeitando aquela pessoa. Então, que essa preocupação possa fazer parte do seu interesse cristão de ajudar famílias, de ajudar você e de ajudar outras famílias, né, neste objetivo. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua vida e tudo mais. Deus abençoe. Deixa eu botar aqui, finalizando.